Amém? Quero compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. E que talvez não seja uma palavra assim, que vai te alegrar tanto a sua alma. Porque são daqueles tipos de ministrações em que a proposta é afligir a alma, né? E quando a proposta é afligir a alma, a gente se sente um pouco incomodado, é natural. Mas eu quero te mostrar hoje, com a graça de Deus, um ensinamento acerca de jejum, a importância do jejum, o poder do jejum. E talvez eu vá ainda ministrar mais uma vez sobre isso, devido à extensão do assunto e os pormenores que eu gostaria que você entendesse. Portanto, o tema de hoje, disse Jesus, quando jejuarem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos ver um dos textos bíblicos em que Jesus está tratando deste assunto tão importante e tão atual, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, principalmente aqueles que estão lutando aí um pouco com o excesso de peso, sobre algumas formas hoje recentes chamadas de jejum intermitente. Quem ouviu falar de jejum intermitente? Muita gente ouviu falar. É uma modalidade antiga, né, esquecida, mas que também tem efeitos muito benéficos para o corpo. Mas depois a gente vai ver tudo isso. Acharam comigo o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 em diante. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Sentado mesmo, curva a vossa cabeça, peça para que Deus ministre ao seu coração. Pai, mais uma vez, eu te dou graças, Senhor, por essa reunião, para a honra e glória do teu nome. Eu te dou graças, Senhor, pelos louvores entoados a ti. Eu te dou graças pela palavra. Peço, Senhor, que o Senhor ministre aos corações, que o Teu Espírito, Senhor, vá aonde a gente não pode ir, Senhor, tratando conosco e nos dando a Sua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A questão do jejum, ela tem alguns tabus e algumas coisas que precisam ser desmistificadas, né? Esclarecidas, a fim de que a gente entenda exatamente o propósito no qual é feito o jejum, né? E o que vem a ser o jejum bíblico, né? Nós vamos tratar do jejum bíblico e como ele deveria ser ministrado, né? Administrado e praticado. Jejum bíblico é abstinência de alimentos por um período de tempo. Bispo, qual período de tempo? Não há uma definição ou uma ordenança acerca do período no qual você deve se abster de certos alimentos ou na sua totalidade dos alimentos. Nós vamos depois, em uma próxima ministração, estar vendo como fazer, né? E existem várias maneiras de fazer jejum. Mas primeiro vamos definir. Então, jejum é abstinência de alimentos.
Talvez vocês já ouviram falar de pessoas que fazem jejuns de algumas coisas, como por exemplo, eu estou jejuando de televisão. Quem já ouviu falar de jejum de televisão? Tem jejum de televisão, tem jejum de internet, tem jejum de palavras negativas, tem jejum de companhias negativas. Tudo isso são abstinências que as pessoas se propõem a fazer com o objetivo, creio eu, de se conectar ainda mais com Deus. Todas essas fórmulas de jejum não são apresentadas na Bíblia, mas eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário. Eu acho que se muita gente jejuar de televisão, vai ser muito bom, né? E quem sabe jejuar também de redes sociais, onde são muito usadas mais para coisas erradas do que para coisas boas, talvez seja muito bom na sua vida. Mas não é o jejum bíblico que nós estamos tratando. O jejum bíblico se trata exclusivamente de abstinência de alimentos, ok? Só para ficar bem definido. E uma coisa muito importante de início que eu preciso te dizer, o jejum não é um mandamento, não há uma ordenança bíblica para que você faça o jejum como algo ordenado. Aí você já falou, nossa, que alívio, né? No Antigo Testamento, e para o povo da Antiga Aliança, e exclusivamente para os judeus, havia um único dia que era uma ordenança para eles acerca do jejum, que era o dia da expiação, conforme está lá no livro de Levíticos 23, 27. Põe ali para nós, por favor. Só para confirmar com vocês, Levítico 23, 27, é uma ordem, sim, para o povo judeu da Antiga Aliança. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Essa palavra traduzida ali por humilha-se é mais encontrada nas traduções como afligir a alma, que na verdade é o jejum de alimentos. Portanto, somente para o povo que vivia na Antiga Aliança, e exclusivamente nesse dia, que era só uma vez por ano, Moisés, pela orientação de Deus, então deu essa ordem ao povo judeu. Mas nós não temos uma ordenança para fazer o jejum. Como, por exemplo, orai sem cessar, né? Vigiai, que são ordenanças claras acerca das nossas condutas. Você não vai encontrar jejuai. Mas, em contrapartida, e depois nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar motivos suficientes para colocarmos o jejum em prática. E entendemos que é algo que Deus tem para a sua igreja e que vai acrescentar em nós muitas graças espirituais. Inclusive o crescimento da fé. Você que tem problema de incredulidade, você que tem dificuldade em crer em muitas coisas, o jejum é uma arma que Deus deixou para a gente, uma arma espiritual, que pode te levar a se libertar de certas incredulidades da sua vida e se apegar ainda mais em Deus. Mas eu não poderia dar a vocês um ensino que não fosse verdadeiro. Então não há uma ordem específica. Portanto, eu quero agora com vocês entendermos então e tirarmos algumas lições acerca do jejum que Jesus ensina e que o Novo Testamento fala, e eu vou deixar isso bem claro para vocês. Pelo menos 3 lições eu quero tirar desse texto, onde nós lemos agora há pouco, onde Jesus está fazendo algumas correções acerca de algumas condutas da religião vigente da época, dos fariseus e do povo judeu. A primeira lição, meu querido, que eu quero compartilhar com você, é que Jesus, Ele espera que a gente jejue. Muito embora eu passei para vocês que não há um mandamento explícito sobre o jejum, mas há, é lógico, evidências claras de que Jesus não somente fez, que eu vou falar daqui a pouco, mas as colocações em que Ele nos apresenta, é como Ele dissesse assim, olha, isso não é obrigatório para você, mas isso vai fazer com que a sua vida espiritual chegue num patamar onde talvez vocês nunca experimentaram.
Jesus, quando fala essa correção aqui acerca da conduta errada que eles estavam fazendo no jejum, ele começa dizendo: quando vocês jejuarem. Quando vocês jejuarem. Ou seja, Jesus está dizendo, essa será e deverá ser uma prática onde vocês devem vivenciar também neste novo tempo, nessa nova dimensão de fé, na nova aliança que eu estou trazendo através do meu sangue. Certa vez, isso está lá, por favor, coloca na tela, Mateus 9, no versículo 14 e 15. Houve uma demanda também, procuraram Jesus para resolver essa questão do jejum. E essa demanda foi com os discípulos de João Batista. O que diz lá o texto? Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo ainda está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Os discípulos de João Batista viviam e praticavam o jejum, assim como os fariseus, os saduceus e a religião da época. Mas os discípulos de Jesus não. E Jesus explica o porquê. Ele diz: olha, o noivo está com eles. Não faz sentido algum você ir numa festa de casamento, onde o motivo é se alegrar com o casamento e com os noivos, e ali nessa festa você querer então afligir a sua alma. É isso que Jesus está explicando. Enquanto eu estou com eles, não há necessidade ainda deles praticarem o Jesus. Mas quando eu for tirado, então eles também terão que jejuar. Isso se dá então após a morte de Cristo e a sua ascensão. A igreja entende perfeitamente acerca do jejum e começa-se já na igreja primitiva a prática do jejum. Nós vemos isso através dos apóstolos em vários textos. Nós vamos ler pelo menos 2 aqui, para que fique bem firme. Atos 13 e Atos 14. Atos 13, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Em Atos 14, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Com isso, amados, fica bem claro que, muito embora não seja uma ordenança, seja a vontade de Deus que eu e você aprenda a usar essa arma espiritual para nos aproximarmos mais de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu acho que todo o segredo do jejum nós saberemos um dia que estivermos na glória. Porque é muito mistério. O que pode fazer com que a abstinência de alimentos me aproxime mais de Deus, né? Eu entendo que o jejum é uma arma onde a gente mortifica um dos maiores apetites naturais, que é a fome e a necessidade de alimentos. Uma criança, quando nasce, já nasce completamente dependente, né, e afetada por essa força humana que é a necessidade de alimento. Toda mãe aqui sabe o que é uma criança com fome, não é? Principalmente pequena. Elas choram tanto e berram tanto que parece que está tendo alguma coisa séria, e na verdade é somente querendo leite, querendo alimento. Agora, eu tenho a minha posição pessoal, agora como diz lá na palavra, falo eu e não as Escrituras, que no começo, quando Deus criou todas as coisas e não havia entrado o pecado no mundo, a necessidade da alimentação não era por sobrevivência, e sim por prazer. Prazer dado de Deus ao homem. Você pode concordar comigo ou discordar. Porque diz a palavra de Deus que antes do pecado não havia morte. A morte foi resultado do pecado. Nós conhecemos as Escrituras lá no livro de Gênesis, quando eles desobedecem a Deus, então o pecado entra na raça humana e com o pecado veio a morte. Portanto, se o pecado e a morte, né, vieram depois da queda, antes da queda, o que tiraria a vida de um ser humano?
provavelmente a falta de alimento não seria. Isso é uma concepção minha, você não precisa acreditar dessa forma. Mas, de toda forma, é sentido e é visto que a nossa carne necessita e tem feito muitos do alimento como a coisa principal da vida. Eu acordo, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro para comer e sobreviver. A comida, a necessidade do alimento se tornou como que a nossa dependência maior. Sem alimento não podemos sobreviver. Quando nós entramos em um período de jejum, nós estamos mortificando um dos maiores apetites e forças naturais, a fim de que o nosso espírito consiga se aproximar mais de Deus. Eu gosto da frase e acredito plenamente nela, que o jejum não muda Deus. Você não deve entrar nesse ciclo de jejum ou começar essa prática achando que se você jejuar, então Deus vai te ouvir, como se Deus mudasse quando você jejua. Deus permanece o mesmo hoje e para sempre. Deus não muda quando a gente ora, Deus não muda quando a gente jejua, mas todas essas ferramentas são ferramentas que têm o propósito de mudar a nós mesmos. Nós é que estamos num processo de mudança e a nossa carne, conforme há o jejum, conforme há essa prática de maneira correta e bíblica, você libera o seu lado espiritual para buscar e ouvir mais a Deus. Todas as Escrituras falam do jejum em tempos difíceis em Israel, tempos em que houve guerra, em que reis proclamaram um jejum nacional. Isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a Inglaterra, quando a rainha determinou que todo o povo buscasse a Deus com orações e jejuns. Isso acontece em tempos difíceis, e o jejum tem este poder de mudar Deus, não, de mudar a nossa natureza, a fim de ouvirmos e entendermos os desígnios de Deus. Jesus, o nosso maior exemplo, jejuou 40 dias. Está lá no livro de Mateus também, no capítulo 4. Antes de iniciar o seu ministério, ele se separou 40 dias no deserto, e diz o texto que jejuou 40 dias, e depois de 40 dias, ele teve fome. Entendemos, e talvez eu vá falar isso numa próxima ministração, sobre os tipos de jejum, que o jejum que Jesus praticou foi um jejum somente de alimentos, e não de água, porque cientificamente não sobreviveria 40 dias sem água, e segundo, que quando acaba o período do jejum, diz o texto que ele tem fome, e não diz que ele tinha sede. Mas Jesus é o nosso modelo celestial. Através de Adão nós absorvemos o modelo terreno, e Jesus não somente veio para trazer redenção, mas também para ser para mim e para a igreja de Cristo, o modelo perfeito do homem perfeito diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus entendeu a necessidade de jejuar. 40 dias que Jesus jejuou, alguns diziam outrora, né? Ele só conseguiu porque era Jesus, porque ninguém consegue jejuar 40 dias. E hoje isso já caiu por terra, vários homens e mulheres de Deus têm separado este período longo de jejum. Já faça a ressalva, isso não é para todos, isso não acontece do dia para a noite, e isso precisa de um acompanhamento médico, que não é o nosso caso aqui, que ninguém vai querer fazer aqui de início um jejum de 40 dias. Mas foi comprovado que não somente Jesus fez o jejum de 40 dias, mas que é possível para todos nós que tenha saúde perfeita e que tenha essa disciplina já há algum tempo. Portanto, meu querido, é da vontade de Deus, é um projeto espiritual que pode trazer na minha vida e na sua um romper em várias áreas aonde até hoje você não conseguiu romper. Certa vez eu aconselhei uma pessoa que tinha dificuldade com bebida, e ele dizia, era da igreja, ele dizia, eu luto contra isso, e eu digo que vou parar, mas a hora que eu vejo, eu estou novamente bebendo além do que é permitido, o que é possível. Então, eu aconselhei ele, se ele já
conhecia a prática do jejum. E ele disse que não, que nunca tinha feito. Então aconselhei ele, de maneira bíblica, a começar a ter períodos de jejum, a fim de que ele conseguisse se libertar dessa cadeia que o prendia. E graças a Deus há esse testemunho forte que certifica acerca disso. Essa pessoa começou então a fazer jejuns periódicos e ele conseguiu, através dessa busca a Deus, a força necessária para se libertar dessa cadeia que o prendia, que era a bebida alcoólica e a embriaguez. O jejum, meu querido, pode nos ajudar em lutas maiores. Certa vez, os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de uma criança que o pai havia levado. E essa criança ficava terrivelmente possessa. Diz o texto que ela espumava pela boca, ela rangia, e que o demônio, quando a possuía, a lançava no fogo e a lançava na água. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E depois que Jesus expulsou o demônio, em uma conversa particular, Jesus falou acerca da incredulidade, que é o principal fator. Não é o jejum que faz com que o demônio saia, mas a questão está ligada muito à incredulidade que eles tiveram naquele momento. Mas Jesus acrescentou: se vocês fizerem oração e jejum, essa casta teria saído. Ah, o demônio saiu por causa do jejum ou por causa da oração? Não. O jejum saiu, mas a oração, preste bem atenção que eu vou explicar para você, a oração e o jejum te leva a ter um relacionamento e um aprofundamento com Deus que quebra a barreira de incredulidade e te leva a ter autoridade maior para lutas maiores. Quem está passando por lutas grandes aí e até hoje tem patinado, não tem encontrado a vitória que Deus tem para cada um de nós? Quem sabe, através dessa busca, dessa consagração, Deus começa a mover isso na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo acerca dessa passagem que Jesus está, na verdade, corrigindo uma conduta errada do povo judeu, é que a motivação tem que ser correta. Olha que coisa interessante, Jesus fala com eles e fala assim, vocês mostram uma aparência de tristeza, vocês são hipócritas, pois ele muda a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Na verdade, Jesus não estava, é lógico, indo contra a prática do jejum, mas a maneira pela qual eles estavam praticando isso estava completamente errada. Qual é a motivação que tem que nos levar a uma consagração de jejum? Qual é a nossa motivação? Se você pensa em jejuar para que alguém perceba a sua espiritualidade, ou para que as pessoas vejam o quanto você é separado, ou qualquer sentimento, neste nível você está completamente equivocado acerca do jejum. Por incrível que pareça, meus amados, tem pessoas que jejuam para fazer o mal. Portanto, não é o jejum em si que traz o benefício, mas a motivação correta, o desejo que há no seu coração de se aproximar de Deus e com isso pagar um preço, se necessário, de uma abstinência, é que faz a diferença em nossas vidas. Olha esse texto que interessante ao mesmo tempo que terrível. O livro de Atos, capítulo 23, no versículo 42, há um relato de um povo judeu que estava jejuando para a morte de Paulo. Eu vou acompanhando aqui para a gente ser mais rápido. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam, nem beberiam, enquanto não matassem Paulo. Eita jejum complicado, hã? Várias igrejas, amados, e várias seitas, se é que podemos dizer, ou segmentos religiosos fazem uso do jejum. No Islã, há jejum. No budismo, há jejum. No cristianismo, há jejum. Mas, como eu disse para vocês, qual é a motivação que nos leva a fazer essa prática?
É isso que fará a diferença. Neste episódio, os judeus queriam a morte de Paulo e, por isso, fizeram uma abstinência de alimento, um jejum com propósitos malignos, com propósitos errados. Portanto, a motivação vai fazer a diferença nessa prática que Jesus espera que eu e você façamos. Amém? A terceira coisa, e tão importante quanto as outras, é que Jesus faz questão de dizer que há uma recompensa. Amém? Quem gosta de recompensa? Todos nós gostamos de uma recompensa, não é? Jesus conclui esse ensino acerca do jejum dizendo: e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia. Eu já ouvi de algumas pessoas que são contra o jejum, ou pelo menos não praticam o jejum, e dizem que o jejum se torna algo meritório. Que quando eu faço algo para receber algo, então sai da graça de Deus e do propósito de Deus. Mas se a gente prestar atenção no ensino que está sendo ministrado por Jesus, é o ensino do monte, das bem-aventuranças, Jesus não está só falando acerca dessa prática errada que os judeus estavam fazendo do jejum. Ele fala, em primeira instância, das esmolas que eles davam as esmolas, mas gostavam que todos vissem, e tocavam o sino nas praças, dizendo: olha, vejam, eu estou ajudando os pobres. E em segundo lugar, ele fala até mesmo das orações que eles faziam. Que até mesmo as orações tinham um fundo de aparência. Faziam orações nas praças públicas, faziam orações em voz alta, para que os homens vissem que eles eram piedosos. Mas o interessante dessa ordem, ao mesmo tempo, dessa correção de Jesus, é que tanto com relação às boas obras, às caridades, à oração, em todas elas termina Jesus dizendo: mas o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Portanto, se Deus recompensa o nosso período de oração, o nosso clamor, se Deus recompensa-nos quando estendemos a mão para o necessitado, porque somente com relação ao jejum seria uma obra meritória? Ah, não, o jejum não, porque aí se eu fizer isso, esmurrar o meu corpo, eu estou fazendo algo que sai da graça. Não, meu querido, o contexto é o mesmo e o ensino é o mesmo. A questão da recompensa de Deus não está dizendo que são bens materiais. Agora você vai ter uma BMW porque jejuou. Agora você vai ter a chave de uma casa nova porque jejuou. A recompensa de Deus, para mim, a recompensa maior de Deus é a presença do Senhor na minha vida. Alguém disse de forma muito certa: o melhor do jejum não é o jejum, é após o jejum. Porque, na verdade, jejum não é bom. Quem já jejuou aqui, levanta a mão. O jejum não é bom. Quando nós nos propomos a jejuar, pelo menos na minha vida é assim, né? Então já faço isso um dia anterior, né? Quando eu acordo cedo, nossa, parece que aquele dia tomar o café seria a coisa mais deliciosa do dia. Só porque eu me propus a jejuar. Então o café é maravilhoso. Mas nos outros dias é normal. Parece que somos instigados a não fazer o tempo todo. E eu vejo isso, amados, como uma questão muito espiritual e que a gente tem que estar muito atento. Eu não sei vocês, mas a maioria dos cristãos tem dificuldade de separar um tempo exclusivo de oração. Sim ou não? Tem dificuldade. Quando vai orar, tem várias coisas que atrapalham, o tempo está corrido, tem o trabalho, tem a criança, mas para outras coisas nós conseguimos separar tempo. E eu percebi isso desde o começo da minha fé cristã, que essas coisas que são mais difíceis e que minha carne não deseja, provavelmente sejam elas as que mais me levaria a ter um relacionamento de profundidade com Deus e venceria as obras das trevas. E isso é verdade. Isso é verdade.
Porque todo homem, toda mulher de Deus, que gasta tempo com Deus, ou melhor, ganha tempo com Deus em oração, e aprende essas armas do jejum, da aflição da alma, geralmente são as pessoas que estão num patamar espiritual, que a gente olha e fala, eu gostaria de ser igual ela, eu gostaria de ser igual ele, mas nós não vemos o que acontece no secreto. Nós não vemos o que acontece no secreto. As melhores coisas e as melhores recompensas de Deus nas nossas vidas são provenientes dos nossos períodos de secreto. É ali que está acontecendo um processo correto. É ali que não tem plateia, é ali que não tem aplausos, é ali que não tem tapinha nas costas, e realmente você faz com o propósito único de se achegar a Deus e buscar a sua face. E é esse secreto que Jesus disse, vai haver uma recompensa. Aleluia, vai haver uma recompensa. Bispo, o senhor disse no começo que o jejum não é uma ordenança bíblica. Portanto, se eu não fizer, eu não peco. Correto? Correto, meu querido. Se você não fizer o jejum, você não peca. Então, por que eu tenho que fazer? Porque você não peca, mas você deixa de agradar o seu Senhor, que espera que a sua igreja jejue. Que espere que a sua igreja entenda que isso são armas espirituais capazes de nos trazer uma libertação maior e um avanço do reino de Deus sobre a terra. Um avanço do reino de Deus sobre a terra. Esse vídeo que nós vimos acerca do jejum intermitente, que é uma moda hoje, que muitos estão praticando, é um tipo de jejum que tem uma duração, geralmente, de 16 horas, onde a pessoa fica neste período de 16 horas sem alimentação, e faz isso durante 3 a 4 vezes na semana. Por que foi descoberto? Por que se houve novamente uma atenção para isso? Digo eu novamente, eu acredito que Deus está chamando a atenção do seu povo. Eu acredito que Deus está regimentando o seu exército, os seus cidadãos do reino de Deus, a fim de que possamos voltar a sermos uma igreja que busca o poder de Deus, que busca intervenções divinas e que entra no mundo espiritual como guerreiros celestiais de Deus. Mas nós não temos armas físicas para isso. Como é que eu entro no reino espiritual? Como é que eu vou ter acesso a essas bem-aventuranças que Deus nos promete? Através de consagração, de jejum e de oração. Portanto, o jejum bíblico não é dieta. Você até pode ser beneficiado, conforme nós vimos ali no vídeo, com o seu corpo em várias áreas. Mas o jejum bíblico em que Deus propõe para mim e para você, é um jejum que tem que ter propósito. Propósito. Qual é o propósito que você vai estar jejuando diante de Deus? Você nunca deve começar um jejum sem oração. E sem apresentar diante de Deus o propósito no qual você está se consagrando. É lógico que eu sempre me proponho a ministrar algo que eu estou vivendo, não é? Pelo menos eu sempre ministro algo que eu estou me esforçando para praticar. Porque às vezes ministramos algo que nós mesmos estamos ainda aquém daquilo, mas pelo menos há um desejo, uma intenção de praticar. E no jejum não é diferente. Eu estou ministrando para vocês porque tenho vivido isso na minha vida. Tenho vivido e praticado isso, tem feito na minha vida diferença com relação à minha vida espiritual e até mesmo física. Isso tem acrescentado na minha vida. Portanto, eu entendo isso como um projeto de Deus. Jesus não jejuou só os 40 dias. Se você prestar atenção nos evangelhos, muitos são os períodos em que os apóstolos estavam preocupados com a comida, correndo para buscar pão, e Jesus dizia, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. De que Jesus estava falando? Jesus estava falando de períodos em que ele fazia jejum por conta própria, diante de Deus, de consagração, e recebia alimento do céu. Se consagrar em jejum é trocar o pão natural pelo pão que vem do alto, o pão que é Jesus Cristo. É fazermos propósitos de sacrifício, sim,
Ah, bispo, o sacrifício não existe mais, o sacrifício foi concretizado na cruz. O mesmo Jesus que morreu na cruz disse para mim e para você: toma a sua cruz, vem e me segue. Quando esmurramos o nosso corpo com um desejo de buscar o alto, com o desejo de buscar a unção e a graça de Deus, Deus vai se mover ainda mais em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Aleluia! Eu creio nisso, amados. Creio que Deus está despertando a sua igreja hoje. Eu creio que Deus está despertando o seu povo. Se nós não estamos vivendo os últimos tempos, meu irmão, nunca estivemos tão perto. É lógico que isso é óbvio, né? Nunca estivemos tão perto. As profecias se cumprindo, um cenário mundial preparado, todas as coisas, guerras, rumores de guerra, pestes, tempestades, fenômenos naturais. Infelizmente, também os fenômenos espirituais, como aqueles que nós não gostamos de dizer, mas está registrado, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, temos visto isso dia após dia, talvez com o advento da internet e da facilidade que é de se filmar tudo. Tem pessoas que preferem filmar alguém caído na rua ao invés de socorrê-la. Primeiro elas se preocupam em fazer uma selfie, ou então fazer uma filmagem e jogar no grupo. Olha só esse acidente. E o cara está gemendo às vezes ali, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. O amor tem se esfriado. E Deus tem convocado o seu povo novamente para fazer a diferença sobre a terra. E hoje a palavra que Deus nos traz, é essa palavra que vem e não traz muito conforto na nossa alma. Mas é palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Não estou dizendo para você começar a fazer loucura, não estou dizendo para você fazer nada que não seja de acordo com a sua possibilidade. Você que infelizmente não pode jejuar, que tem alguma comorbidade ou alguma coisa que o impeça, amém, meu querido? Deus sabe todas as coisas. Como eu disse, o propósito do coração ainda é maior do que o ato em si. Mas para você, meu querido, que é saudável, para você que goza de uma vida normal, para de desculpa, para de teologia furada, para de achismo. Resolva entrar nessa batalha, porque o reino de Deus cresce e avança quando os seus soldados de Cristo estão realmente na trincheira, estão realmente no combate, preparados para fazer a obra de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de estar orando com você, meu querido. Se o Ministério de Louvor puder vir à frente, nós vamos estar adorando a Deus e eu quero estar orando por você. Talvez você está realmente passando por uma luta que é grande. E tem pessoas que passam por lutas terríveis e às vezes sufocam isso sozinho, no seu pranto, no seu quarto, nos seus momentos pessoais com Deus. E eu quero convidar somente aqueles que por algum motivo estão precisando de uma ajuda na oração, que estão passando realmente por um momento difícil e que sente que sozinhos não estão conseguindo vencer. Eu quero te ajudar em oração, eu quero estar orando juntamente com você, enquanto a igreja vai estar adorando e juntos vamos estar buscando a presença do Senhor. Amém? Aleluia, erga a tua mão para o céu. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, pois hoje aprendemos armas espirituais que pode, Senhor, nos levar ainda mais a recebermos de Ti o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Leva, Senhor, para os nossos lares, guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo, esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz.